Dando as boas noites a cada um de vocês, a mais um encontro do nosso ciclo aberto AISAP. Todos, todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ciclo aberto AISAP. AISAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. É muito importante destacar que essa iniciativa é um projeto de extensão universitária, que nasceu de uma disciplina ministrada no programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, aqui da Escola de Engenharia da UFMG, que justamente se intitula Avaliação de Ecoeficiência e Sustentabilidade aplicada a projetos. Meu nome é Eduardo Coutinho, professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, um projeto devidamente registrado no SENEX, que é o Centro de Extensão da Escola de Engenharia, ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Contamos com duas instituições da sociedade civil, a AGDS e a Catalisa, não é? Como instituições parceiras. Vou falar um pouquinho mais sobre elas logo à frente. O nosso propósito. O ciclo aberto WhatsApp propõe-se como uma série de encontros abertos à sociedade em geral, como um espaço para abordar e difundir a temática da ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a diferentes contextos, em cenários cada vez mais incertos e complexos. Ou seja, projeto de extensão, a universidade aberta ao diálogo com a sociedade como um todo. Como fazemos isso? Por meio de apresentação de diversos temas e discussão de casos práticos e publicações selecionadas. A equipe voluntária responsável por esse projeto, o Fábio Bianchetti, professor do Cefet Minas, Jomara Nogueira, do Departamento de Gestão Ambiental aqui da UFMG, Lindomar Gonçalves, professor da Unifei, a Federal de Itajubá, campus Itabira, Marcelo Cardoso, professor colega nosso aqui da UFMG, do Departamento de Engenharia Química. Contamos com a participação, o apoio de alunas e alunos da graduação e principalmente da pós-graduação. E aqui, então, estamos mencionando a AGDS, Associação Global para o Desenvolvimento Sustentado, uma organização da sociedade civil que atua há muitas décadas fortemente na área de meio ambiente e recursos hídricos, com um papel de destaque, não é? Ali na região metropolitana de São Paulo, principalmente. Contamos aqui com a presença do Nelson Pedroso, presidente da AGDS, sempre aqui participando dos nossos encontros. E a Catalisa é uma organização da sociedade civil de interesse público, rede de cooperação para a sustentabilidade, que é representada pelo Gilson Lima. Por fim, eu como coordenador, né, desse projeto. Vale a pena, então, resgatar o encontro ocorrido no mês passado, em abril, teve por tema a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica do São Francisco. Então, nós tivemos como convidados o Maciel Oliveira, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco, e como comentarista, Ruben Mansur, da agência Peixe Vivo. A agência Peixe Vivo dá todo o suporte ao Comitê de Bacia e pudemos realmente discutir assuntos de grande importância, pensando aí nessa questão das águas, né, e da sustentabilidade. Como sempre, a gente já antecipa o anúncio do próximo encontro, que vai ocorrer dia 15 de junho, com o tema Como atribuir valor às práticas sustentáveis utilizando a metodologia SROI. Pois então, vamos contar com uma dupla da Catalisa, Heloísa Kavinsky, uma das coordenadoras da Catalisa. Ela vai apresentar o tema central, não é? O projeto na prática, o estudo de caso, e vai ser seguida pelos comentários do Marcelo Carpinteiro, que também é coordenador de uma outra área da Catalisa. Na verdade, a Heloísa atua na região nordeste do Brasil, o Marcelo na região interior de São Paulo, região de Campinas. Vale destacar, não é, que essa metodologia SROI é uma ferramenta importante, social return, ou seja, o retorno social sobre os investimentos, não é, dos projetos. Então, a gente certamente vai ter bastante coisa a aprender com o pessoal no encontro do próximo mês.
Conforme amplamente divulgado no nosso encontro anterior, temos a realização do simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em sua 4ª edição, a se realizar entre os dias 14 e 16 de setembro de 2022, aqui em Belo Horizonte, em modalidade híbrida. Esse evento é organizado pela FIEMP, que é o Fórum de Instituições de Ensino e Pesquisa que atuam na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, e o Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco. Ou seja, em modalidade híbrida, porque vai possibilitar a participação, é um evento de caráter nacional, de pessoas do Brasil todo, embora, né, as salas, as discussões, os debates vão ocorrer no auditório aqui em Belo Horizonte. Esse evento se encontra com chamada aberta para submissão de trabalhos técnicos científicos até o dia 10 de junho. Também divulgar um outro evento que eu também estou diretamente ligado, não é? Que é a 5ª edição do Workshop de Tecnologias Limpas, uma iniciativa que nasceu aqui na Escola de Engenharia da UFMG, resultado da parceria de professores do DESA e do DEC. A 5ª edição em parceria com uma rede de tecnologias limpas da UFBA, a Federal da Bahia, realizando a 3ª jornada de tecnologias limpas. Então, esse evento vem crescendo ao longo desses últimos anos, desde 2018. É um evento que vai ocorrer de 28 a 30 de setembro, online, totalmente gratuito, e também se encontra com período, né, de submissão de resumos expandidos aberto até dia 6 de junho. Finalmente, conforme bastante divulgado, a gente vai dar início à apresentação do tema Inovação em Biocombustíveis Líquidos. Então, temos como convidados, e é uma grande satisfação contar com ambos, o Paulo Renato dos Santos, pesquisador do Instituto Senai de Inovação em Biomassa, que se localiza no estado do Mato Grosso do Sul. Paulo Renato coordena uma equipe de pesquisa, um grupo de pesquisa ligado à temática de energia. E como comentarista, a Clara Mendoza, Clara da ALUT, a Lufthansa University of Technology, uma universidade situada na Finlândia. Então, agradecemos enormemente a presença de ambos e também esse grande empenho da Clara com o fuso horário de 6 horas em relação ao nosso horário aqui de Brasília. A gente vai dar início, é claro, Paulo e Clara, vocês fiquem à vontade ao início da fala de vocês, de se apresentarem brevemente, apresentar as instituições. A dinâmica do encontro fica registrado, principalmente para quem está presente pela primeira vez. Estamos nesse breve momento de abertura, de boas-vindas. Iniciaremos em instantes, não é, a palestra do Paulo, que vai ter uma previsão aí cerca de 30 minutos, seguida dos comentários da Clara, por um tempo aproximado de 10 minutos. Na sequência dos comentários da Clara, a gente vai finalizar a gravação, a gente vai finalizar o primeiro momento desse encontro e vamos dar início ao segundo momento do encontro, que é não gravado, abrindo espaço para participação, interação ampla do público com perguntas, contribuições, colaborações. E, ao final, brevemente, eu procuro trazer uma breve síntese e um fechamento do encontro. Para quem já conhece aqui a nossa dinâmica, eu sempre venho utilizando há muitos anos essa letra do alfabeto grego, né, que, na verdade, representa o infinito, não é? O símbolo do infinito, para destacar a importância de a gente estar com uma excelente qualidade de presença no aqui e no agora, evitando que nossos pensamentos se dispersem ora para o passado, ora para o futuro. Então, um exercício de qualidade de presença. Finalizando nesse momento, esse momento de abertura, eu estou passando de imediato a palavra ao Paulo para dar sequência ao encontro com a sua palestra. Paulo, fique à vontade. Obrigado, Compartilhar a sua Eduardo. tela. Vou compartilhar a tela.
ok? Perfeito. Modo exibição, fica à vontade. A palavra está com você. Novamente, muito agradecido. Ok, obrigado. Bom, boa noite a todos novamente. Eu sou o Paulo, sou pesquisador do Instituto Senai de Inovação em Biomassa. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui no próximo slide. E o tema será inovação em biocombustíveis líquidos, tá? Então, ó, a breve apresentação. Eu sou graduado em Engenharia Química na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na UniOeste, né? Tenho mestrado em Engenharia Química na Unicamp entre 2005 e 2007. E estou finalizando meu doutorado aí na área de Química na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sou pesquisador industrial, né, no Instituto Senai de Inovação em Biomassa. Eu sou líder da área de energia e sustentabilidade lá no Instituto, tá? Nós trabalhamos com algumas linhas de pesquisa aplicada em projetos de transformação de biomassa, né? Sempre para fins energéticos na minha área. Envolve aí processos termoquímicos, termodinâmica aplicada, processos catalíticos, tá? Vou passar aqui o slide. Bom, vou fazer uma breve apresentação aqui do Instituto Senai de Inovação em Biomassa, né? E antes de entrar no assunto específico, né? Então, o Instituto Senai ele fica localizado no Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, tá? Divisa com São Paulo. Nós trabalhamos aí com processo de conversão, de transformação de qualquer tipo de biomassa, tá? Então, nós temos processos, laboratórios, operações unitárias, né? Em pré-tratamento, envolvendo processos químicos, físicos e biológicos e também mecânicos, né? E as transformações lá, principalmente na área de energia, trabalhamos com pirólise, com gaseificação, tá? Com biodigestão, tá? Transesterificação, torrefação, né? E temos a parte de recuperação, né? Recuperação a gente tem equipamentos pilotos, equipamentos de bancada, de destilação, de centrifugação. Temos aí vários métodos cromatográficos para identificar aí as substâncias e fazer a sua quantificação, tá? E se aplica em diversas áreas, né? Áreas da energia, trabalha em biocombustíveis, né? No caso dessa palestra. Trabalhamos aí com biofertilizantes, bioprodutos, biocidas, enzimas, entre outros, tá? Então, só uma breve, vou apresentar aqui a estrutura, né? Nós temos, além de energia e sustentabilidade no Instituto, nós temos a área de bioquímica e biologia molecular, tá? Mostrando aí a estrutura do laboratório, né? A parte de microbiologia, né? Onde nós temos aí algumas centrífugas, shakers, bioprocessos, onde trabalhamos aí com a parte de biodigestores, né? Biodigestão, trabalhamos aí com biogás, né? Com alguns biodigestores em escala de bancada e também biodigestores em escala piloto. E o laboratório de processos químicos, onde nós temos alguns reatores catalíticos, reatores químicos, né? Nós temos equipamentos aí de extração, medidores de umidade, de ignição, tá? Tanques de agitação, entre outros. E, finalizando aqui, nós temos aqui as plantas piloto do Instituto, tá? Onde nós temos alguns equipamentos numa escala maior, uma escala piloto, reatores catalíticos, plantas de pirólise e gaseificação, reatores à explosão a vapor, moinhos de fragmentação, dentre outros, tá? Introdução. Então, falando em biocombustível líquido, né? O foco aqui eles são todos, né, são derivados de biomassa renovável, tá? Os biocombustíveis líquidos. Podemos substituir aí parcialmente ou totalmente, né? Nós chamamos aí parcialmente quando o biocombustível chamamos ele de drop-in, né? Nós fazemos alguma porcentagem dessa mistura em um combustível fóssil, tá? Para tentar gerar algum tipo de energia. Nós temos aí biocombustíveis de primeira geração, né? Que são aqueles que são as matérias-primas vegetais, né? Produzidas na agricultura. E temos também as biocombustíveis de segunda geração, que tem aquela origem das fibras, né? Da celulose,
da madeira, né? Outro exemplo são os do bagaço de cana. Então, esses são alguns biocombustíveis que podem ser transformados, né? Que nós chamamos de segunda geração. Algumas vantagens aí dos biocombustíveis líquidos, nós temos aí, são principalmente de origem renovável, é claro, né? E a gente consegue aí ter um maior potencial da independência energética no país, tá? Conseguimos ter uma redução de emissões de poluentes comparado aí aos combustíveis de origem fóssil, né? E a matriz energética brasileira, ela é muito vasta, né? Então, nosso país ele tem uma matriz muito grande, com diversos tipos de biomassa, né, que podem ser convertidos, transformados aí em biocombustíveis, tá? Algumas desvantagens, né? Mesmo sendo de origem renovável, eles podem produzir aí outros gases nocivos à atmosfera, né? Não quer dizer que isso não vai ocorrer. Concorrência com produtos alimentícios, né? Logicamente, né? A gente vai estar tirando aqui produto que vai para transformação para alimentos para se tornar em combustível, né? E um grande desafio do nosso país é a viabilidade técnica e econômica desses processos de transformação. Então, existem muitas pesquisas no país, no mundo, né? Em relação a isso, né? Mas principalmente aqui no Brasil, como nós temos uma matriz energética muito grande, né, de recursos de biomassa, então essas pesquisas têm que ser bem aprofundadas, né, tem que ter um investimento muito forte nessa área para poder viabilizar tecnologia, processos, né, e custos, né, em geral, para a gente ter uma viabilidade técnica e econômica desses processos. Processo de transformação, né? Quais processos que nós utilizamos aí para transformar essa biomassa em biocombustível, né? Então, alguns processos que eu vou dar exemplo aqui, tem vários processos, tá? Eu vou dar alguns processos que nós trabalhamos no Instituto, nós trabalhamos com processo pirolítico, né? Com pirólise rápida, pirólise lenta, tá? Tanto a nível de bancada como a nível piloto. Processos catalíticos, HPO, HVO. Então, HVO é hidrogenação de óleo vegetal e o HPO é hidrogenação de óleo pirolítico, tá? Nós temos também os processos fermentativos, né, extração, destilação, nós temos aí a questão do etanol, né, a parte de transesterificação, a questão aí do biodiesel, e processos GTL, os processos chamados gas to liquid. Os processos, um exemplo é o gás de síntese, né? O gás de gaseificação ou o próprio biogás, né? Que a gente passa por um processo aí chamado Fischer-Tropsch ou um outro tipo de processo catalítico para a transformação desse gás com potencial energético em um combustível líquido, tá? Então, eu vou falar de alguns cases aqui que nós trabalhamos nessa área de biocombustível líquido, tá? No Instituto. Então, nós trabalhamos aí com projetos com biocombustível marítimo, bunker oil, tá? É um projeto que está em andamento, com uma grande empresa aqui no Brasil. Outro projeto é a transformação aí do bioóleo pirolítico em biocombustíveis drop-in, semelhantes ao diesel fóssil. É um outro projeto que está em andamento aqui no país, com uma grande empresa também, lá no Instituto. Eu estou coordenando esses dois trabalhos. Biocombustível de segunda geração, etanol 2G, né? Já tivemos trabalhos nessa área, né? Com uma petroleira também na área dessa área. E outro tema é biocombustível de terceira geração. Nós também trabalhamos com essa área na área de microalgas, tá? Para não a conversa não ficar muito longa, eu vou focar na transformação do bioóleo pirolítico, né, em biocombustível líquido, drop-in, né, um hidrocarboneto para substituição aí do diesel fóssil, tá? Então é um projeto, nós intitulamos de projeto Macrofil, é um projeto ANEEL, no financiamento ANEEL, EasyBio e Senai MS, juntamente com a CTG Brasil, então é a maior hidrelétrica do mundo, tá? Então, o título do projeto é o projeto Aproveitamento Energético de Bioóleo Pirolítico de Macrófitas Aquáticas
para a produção de biocombustível. Tá? Então, uma introdução rápida é o que vocês estão vendo no fundo aí, essas plantas aquáticas, né, no rio. Ela tem uma função muito importante no ecossistema, né, no ciclo de vida aquático, essas plantas, mas elas podem estar se reproduzindo também descontroladamente, e isso pode acarretar alguns prejuízos, tanto para a biota, tanto para o sistema aquático, e principalmente também para as hidrelétricas, né? Então, essas plantas aquáticas, essas macrófitas, elas se soltam, né? Nós temos macrófitas, várias espécies, né? Nós temos plantas aquáticas flutuantes, plantas submersas fixas, plantas submersas flutuantes. Então, essas plantas, a gente chama de banco de macrófitas, né? Então, elas se locomovem, se movem, né, pelo rio e, e elas vão parar na hidrelétrica, elas entram nas turbinas da hidrelétrica, então provoca aí um grande transtorno mecanicamente, né, nesses projetos, desses processos, parando a usina, né, tendo a queda de energia elétrica e alguns prejuízos a mais, né? Então hoje as hidrelétricas elas utilizam algumas grades de contenção, né, para essas plantas não entrar no sistema de turbina, certo? E é retirado aí toneladas de plantas aquáticas diariamente aí dessas grades, né? Então, esse estudo, esse exemplo que eu estou passando aqui, ela fica no Rio Paraná, então fica entre as cidades de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e cidade de Ilha Solteira, no interior de São Paulo, né, na região aí da hidrelétrica Jupiá, da CTG, né? Então, um processo para viabilizar, né, um problema que ocorre aí dessas plantas aquáticas é o processo de pirólise, né? Então, os produtos que são gerados do processo de pirólise, nós temos aí 4 produtos, na verdade, né? Nós temos o bióleo pesado, certo? Que ele é parecido com parecido com um óleo uma viscosidade bem alta, né? Nós temos o bióleo leve, que é uma fração mais aquosa, está presente aí em torno de 70% de umidade, tá? E uma fração bem ácida. E temos o biochar, que é o biocarvão, que é gerado ali, os sólidos, né, desse processo. Ele tem uma quantidade de carbono bem significativa, né? Então, ele pode ser utilizado também como biocombustível sólido, né, em caldeiras, né, em outros tipos de queimadores, né? O poder calorífico dele é excelente, tá? E também aqui tem o gás gerado na pirólise, tá? Ele não tem um potencial energético muito grande, tá? Porque os processos de pirólise trabalham com temperaturas mais brandas, tá? Em torno de 400, 300, 400 a 500 graus Celsius, tá? Se eu elevar essa temperatura para temperaturas de 900 a 1000 graus, aí eu vou entrar num processo já de gaseificação, tá? Então aí eu já começo a ter um potencial maior energético nesse meu gás, em questões aí de hidrogênio e CO, né? Gero meu gás de síntese, tá? Que eu posso ser utilizado aí tanto para transformação no biocombustível líquido, né? Num processo Fischer-Tropsch, né? Ou utilizar direto esse gás num sistema aí de conversão para energia elétrica, tá? Certo? Então, o objetivo principal do trabalho é o bióleo pesado, tá? Esse bióleo pesado que ele passa por uma transformação catalítica para a obtenção aí de um hidrocarboneto, né? Semelhante a um diesel fóssil. Bom, só falar a síntese do projeto, né? Eu falei das plantas aquáticas aqui. Então, primeiramente, antes de a gente adentrar no processo, né, nós temos que conhecer a matéria-prima, certo? Do processo. Então, foi feita toda a parte de prospecção, mapeamento, identificação dessa matéria-prima que entraria nesse processo, né? Foram identificados 18 tipos de espécies de plantas aquáticas no rio, certo? Foi feita toda a caracterização físico-química de cada uma delas, né? E verificado o seu potencial químico e energético, né? Em seguida, ele passa por um processo de pré-tratamento,
onde tem que ser seca, né? Porque ela tem uma umidade muito grande, né? Então tem que ser seca ali a pleno sol para retirada de uma umidade mais grossa. Depois ela é processada em moinhos para deixar uma granulometria específica para o processo, né? E depois dessa granulometria ela é seca novamente em estufa para deixar uma umidade em torno de 10%, né? Para ser uma umidade adequada para o meu processo de pirólise. E isso baseado na literatura e também baseado na experiência que nós temos aí no Instituto, tá? E aí tá aí os 4 produtos que eu comentei, né? O bióleo pesado, o biocarvão, o bióleo leve e os gases, tá? Bom, aqui é só para vocês visualizarem, né? O sistema hídrico que nós temos aqui, né? No Rio, nós temos o Rio Paraná, né? Tem o Rio Tietê, né? E nós temos aqui todos esses pontos amarelos, né? É onde foi mapeado esses bancos de macrófitas, onde tem a maior incidência, tá? Certo? Aqui está a direção de fluxo, né? Para onde está se direcionando o fluxo da água, tá? E para onde está indo para a hidrelétrica. Aqui algumas figuras aqui, algumas fotos, né? De todas as coletas que foram feitas aí no Rio Paraná, tá? Dessas plantas aquáticas, das várias espécies que foram coletadas e passados pelo processo de tratamento químico e físico-químico. Bom, falar um pouquinho do processo pirolítico, né? Então, o processo pirolítico ele tem um produto líquido, viscoso, marrom, né? Esse bióleo pesado, ele é parecido com petróleo mesmo, tá? Ele tem um cheiro muito forte, distinto, né? De fumaça, ele tem uma polaridade bem alta, né? Então, ele é formado por diferentes compostos, né? A lignina, que é dessa biomassa, é uma molécula, uma substância bastante complexa, né? Então, no processo de pirólise, ela se degrada, né? Pela essa decomposição térmica da celulose, hemicelulose, lignina, e assim ele forma uma mistura complexa que pode conter água, partículas sólidas finas também dos biocarvões que são gerados. E vários produtos químicos estão ali nessa cadeia, né? Álcoois, ácidos, aldeídos, ésteres, fenóis, furanos. Então, ele é uma mistura bastante complexa. Então, é um desafio muito grande, né? Nós transformarmos aí um bioóleo de pirólise em um biocombustível, né? Em um hidrocarboneto, né? Numa cadeia linear, tá? Então, nós temos aí dois processos. Nós temos aí um processo aqui à esquerda, aqui nós temos um processo de pirólise de bancada, tá? Ele é um reator de leito fixo, tá? Onde nós temos aqui um trocador de calor, e nós temos aqui 2 coletores, um coletor do bióleo pesado e um coletor desse bióleo leve, tá? O biochar, ele fica retido aqui após finalizado o processo aqui dentro do reator, tá? E o gás, ele vai para a atmosfera, tá? Nesse segundo esquema aqui, ele é um esquema de uma planta piloto já, uma planta maior de pirólise, ele já é outra tecnologia, né? Ele é uma tecnologia de leite fluidizado, tá? Então, eu tenho aqui na primeira planta aqui, eu tenho ausência de ar, certo? E na segunda planta aqui, eu tenho ar somente para fluidizar o leito, tá? Eu tenho um leito de quartzo, né? Então, eu tenho apenas a quantidade de ar suficiente para o meu leito fluidizar, junto com a matéria-prima que está entrando no meu reator, né? Então, eu tenho alimentação, passa para o meu reator, né? Em seguida, ocorre esse gás pirolítico, passa para um ciclone, onde eu tenho aqui eu tenho meu biocarvão, meu extrato ácido, que é o bióleo leve, que eles são retidos aqui na primeira fase. Em segunda fase, aqui eu tenho um condensador e um ventilador centrífugo, onde esse meu bióleo pesado ele é condensado, né? Então, nós temos os gases condensáveis, eles são condensáveis aqui e são coletados. E os gases não condensáveis passam por um sistema de queimador, né? Onde é queimado esses gases nocivos, tá? Antes de ser emitidos aí para a atmosfera.
Do lado esquerdo, é sendo coletado, e aqui nesse outro lado aqui nós temos o bióleo pesado, né? Então vocês podem perceber aí a alta viscosidade, né, desse material. Então, a transformação desse bióleo pirolítico para biofuel, né, para biocombustível, né? Então, assim, só antes de iniciar essa parte do biocombustível, o próprio bióleo pirolítico, ele já pode, ele já é um biocombustível, né? Ele já pode ser trabalhado aí em caldeiras, né, para geração de vapor, geração aí de energia térmica, né? Então, ele pode ser operado já em caldeiras, né? O próprio bióleo pesado, tá? Já o bióleo leve, ele já tem uma quantidade grande aí de umidade, certo? Em torno de 70%, e o restante é um extrato, o restante disso é um extrato bastante ácido, né? Ele é bastante interessante a utilização aí para fertilizantes, para biocidas, herbicidas, tá? Então, interessante mesmo aqui é o bióleo pesado, que já é um biocombustível, tá? Para a gente trabalhar em caldeiras, em queimadores, tá? Porque o bióleo pesado, ele tem aí algumas propriedades que são indesejáveis, né, se eu for trabalhar em níveis avançados de biocombustível, né? Então ele tem um alto teor de oxigênio, né? Esse é um dos principais desafios, né, para a transformação desse bióleo pirolítico em um biocombustível, né, um hidrocarboneto, para a gente colocar num sistema de combustão de um motor, né? Então a gente tem que diminuir drasticamente níveis de oxigênio, tá? Eu vou falar isso mais à frente. Tem um teor de água relativamente alto, né? Para ser usado em motor de combustão, né? Entre 10 a 30%. Alta acidez, né? O pH é muito baixo, em torno de 2,5, tá? Ele apresenta aí corrosividade, ele imissível aí com alguns hidrocarbonetos, né? Então, principalmente, né, nosso objetivo, que é fazer um biocombustível drop-in, né, fazer uma mistura no diesel fóssil. Então, ele tem algumas características de immiscibilidade no hidrocarboneto. E a alta viscosidade e separação de fases, tá? Como nós vimos aí no vídeo anterior. E também tem uma estabilidade grande durante o armazenamento. Então, depois que o bióleo é produzido, né, nós precisamos estabilizar esse bióleo, né? A gente precisa colocar ele numa câmara fria, refrigerada, né? Talvez colocar alguma substância, algum solvente para ele inibir algumas reações que vão estar ocorrendo ali durante esse armazenamento, tá? Então, essas limitações, né, podem ser abordadas por meio do hidrotratamento catalítico, né? Então, é isso que trabalhamos, né? É isso que eu vou falar aqui, processos chamados de HDO, hidrodesoxigenação, tá? Então, é o potencial em desoxigenar o bióleo, né, e converter em produtos compatíveis ao hidrocarboneto fóssil, né, de refinarias, e ter uma característica próxima aí de um biocombustível a nível drop-in, né? Então, algumas rotas acontecem aí no processo a gente chama de upgrade, né, do processo catalítico, né, upgrade desse bióleo, tá? Então, nós temos várias reações que ocorrem quando nós estamos fazendo esse processo, né? Nós temos reações de craqueamento, decarbonização, hidrogenação, hidrocraqueamento, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas reações aqui, só a nível de conhecimento, tá? Então, nós temos aí craqueamento, hidrocraqueamento. Então, nós temos reação aqui de hidrogenação, né? Que nós utilizamos, né? Hidrogênio no reator catalítico, né? A altas temperaturas e altas pressões, tá? Onde há quebra dessa cadeia aqui, gerando aqui um hidrocarboneto, tá? E o produto aqui também, o que é gerado, também é gerado água nesse produto, certo? Então o HDO, né, a hidrodesoxigenação, ela é considerada hoje, né, para bioóleo pirolítico, é uma das formas mais eficazes aí de realizar o upgrade desse bioóleo, tá? O HDO é um processo que remove esse oxigênio, né, na presença de hidrogênio e catalisadores, tá? Então já tem algumas patentes, né,
a nível mundial. A BTG é uma empresa na Europa que tem uma das patentes, né? Nós também fizemos um depósito de patente aí do processo pirolítico, né? Das macrófitas aquáticas para a geração do bioóleo pirolítico. O bioóleo ele deve ser feito nesse processo para que possa ser usado diretamente, né, ou misturado com óleo cru, né, a nível de drop-in. Então, os catalisadores empregados, nós utilizamos alguns catalisadores que buscam melhorar a qualidade do bioóleo, né, estabilizar, né, essa substância, né, reduzir esse nível de oxigênio, né, reduzindo o peso molecular e modificando suas estruturas químicas do bioóleo. E também a estabilização, que é importante do bioóleo, porque ele não pode continuar reagindo, né? Mesmo durante o processo, né? Então, para prevenir a formação excessiva de polímeros, né? Então, pode ocorrer aí mesmo a nível de temperatura alta, utilizando catalisadores, ele pode ocorrer aí, a gente chama de polimerização aí do bioóleo. Tá? Então, existem vários catalisadores no mercado, né? Que são utilizados na indústria do petróleo, né? E também alguns catalisadores já patenteados para o bioóleo. Isso aqui só mostrar para vocês alguma relação de alguns catalisadores que nós testamos para essa conversão do bioóleo pirolítico no biocombustível, né? Então, nós temos aqui catalisadores com metais nobres, tá? Rutênio, paládio, platina. Então, são catalisadores com excelentes resultados de conversão, porém, eles são catalisadores caros, né? São metais caros. Então, num estudo de viabilidade técnica, isso aí pode ser impeditivo, né? Para um escalonamento num processo industrial, tá? Então, nós temos alguns sais aqui inorgânicos de metal, nós temos aqui também alguns catalisadores não nobres, né? Níquel, cobalto, certo? Que, dependendo das condições, nós podemos ter aí resultados muito próximos aí dos catalisadores nobres, né? Com custos de aquisição desses metais muito menor. Tá? E aqui suporte de catalisador que nós trabalhamos, né? Com alumina, carvão ativado, temos suporte de zeólitas também, que trazem bons resultados também. Tá? Então, o processo de hidrotratamento, tá? Só mostrar aqui um fluxo bem reduzido, aqui só para a gente ter uma noção, né? Então, a gente tem que aquecer um pouco esse bióleo pesado em banho-maria, para essa viscosidade dele reduzir um pouco, né? Antes da transferência para o vaso do reator. Aí nós adicionamos o catalisador ativado, né? Lembrando que esse catalisador tem que estar ativado, então aqui embaixo nós temos aqui um processo de ativação desse catalisador, né? Nós temos que ativar os seus sítios, né? Dessa superfície, tá? Nós temos aqui no Instituto Reatores batelada, né? Com agitação contínua, né? Para trabalhar com esse processo. Existem outras tecnologias de reatores, né? Inclusive estamos adquirindo reatores em fluxo gasoso, tá? Para trabalhar com esses processos, né? Mas aqui é um exemplo aqui de reator batelada, né, com agitação contínua, né? Então aqui um exemplo aqui um esquema do reator que é trabalhado nesse processo, tá? Então nós temos aqui a agitação, né? O rotor, o reator aqui em BET, nós temos os gases, né? Hidrogênio e nitrogênio, né? Então no sistema do processo HDO, nós primeiramente passamos o gás nitrogênio para inertizar aqui nosso sistema, né? Em seguida, utilizamos o hidrogênio no processo, né? Lembrando que nós podemos utilizar também uma mistura desses dois gases aqui, uma proporção, né? Para a gente poder obter algumas condições ótimas no nosso processo. O processo é totalmente controlado, né? A rotação do processo é controlada, a temperatura do processo também é controlada, né? A pressão, né? Tudo por um meio de supervisório, né? Nós temos válvulas de segurança, né? Caso a pressão do processo ela passe a níveis, né, operacionais, né? Selos de segurança. Então tem todo um nível de segurança do processo, porque
são pressões aí acima de 100 bar, né? 100, 150 bar de pressão que tem trabalhado, né? Temperaturas em torno de 300 a 400 graus Celsius, tá? Então são níveis bem extremos, né? E aqui ao lado nós temos aqui já o processo, né, nosso, que nós temos no Instituto. Nós temos aqui nosso reator catalítico, né, em batelada, certo? Os dois gases aqui, nitrogênio e hidrogênio, né? Nós temos aqui um sistema de troca térmica para resfriar, né, a reação química após a finalização do processo, né? Então nós temos sistemas aqui de entrada de gás, nós temos um sistema aqui de controle de pressão, né? Porque nós setamos uma pressão do sistema em torno de 80, 100 bar, e nós precisamos que essa temperatura se mantenha. E durante o processo, ele vai ocorrendo essas reações químicas e vai gerando gás, né? E esse gás vai pressurizando o meu sistema, então eu preciso ter um controle de pressão aqui para não ter uma sobrepressão no meu sistema e também para não ter a perda de gases aí no processo. Que mostra aqui já o óleo HDO, que é o óleo pós-processo catalítico. Então, vocês percebem a fluidez desse bioóleo, né? A viscosidade dele já muda totalmente, né? Ele está com uma coloração escura ainda, né? Existe um processo de pós-tratamento aí para a gente diminuir essa coloração, tá? Aqui só alguns resultados, né, para nós termos alguns conhecimentos aqui do processo, né, rendimento. Então nós fizemos aqui, antes de iniciar aqui os resultados, nós fizemos todo um processo de planejamento experimental, né, Design of Experiment, DOE, software de estatístico, né, software Minitab, onde a gente cruza todas essas variáveis, né, todos esses parâmetros, esses fatores, para a gente obter condições ótimas, né? Então, aqui são alguns dos experimentos aqui, tá? Que eu posso estar mostrando para vocês e mostrando alguns rendimentos aqui em torno de 35%, próximo de 40%, né? De rendimento aqui, eu falo de rendimento líquido, né? Então, o restante é gás, né? Que foi gerado no processo. Aqui é um parâmetro que importantíssimo, nós chamamos de GDO, né? Então, é o grau de desoxigenação desse bioóleo, né? Desse óleo tratado. O quanto de oxigênio que foi removido da minha matriz inicial para a minha matriz, para o meu biocombustível, né? Então, aqui temos graus de desoxigenação aqui próximo de 74%, né? Nós conseguimos aí graus de desoxigenação acima de 80% também. Então, teve bons resultados aí na redução de nível de oxigênio na minha substância, né? Poder calorífico, né? Então, o poder calorífico também ele aumentou significativamente, tá? Então, aqui mostrando aqui o poder calorífico aqui, o poder calorífico superior em torno de entre 38 a 40 megajoule por quilograma, tá? Então, poder calorífico bem próximo, é um combustível, né? Tá? O biodiesel, o biodiesel do óleo da soja, em torno de 30, 35, né, megajoule por quilo. Então, a gente conseguiu condições aí excelentes, né, de poder calorífico do combustível. Importante também a questão da umidade do bioóleo, desse bioóleo tratado, né? Ele não pode estar em níveis de umidade, né, acima de 1%, né, no motor de combustão. Isso prejudica, né, a questão das condições do equipamento, tá? Então, aqui nós conseguimos reduzir de 10% a 30% para entre 1 a 2 a 3% de nível de óleo, de umidade, tá? A gente faz umidade no equipamento Carl Fischer, né? Isso aqui é o bioóleo pós o reator, né? Pós o tratamento catalítico. Após esse tratamento, a gente passa por mais alguns pós-tratamentos para reduzir ainda mais essa umidade, né? Para ela ficar abaixo de 1%, né? Então, nós temos alguns processos aí, né, de spray dryer,
alguns processos para nós reduzirmos centrifugação, para reduzir e ficar entre 0 a 1% aí de umidade desse biocombustível. Pessoal, é isso, né? Espero aí que o tempo foi adequado, né? Estou à disposição aí para nós conversarmos sobre o tema. Obrigado. Muito bom, Paulo. Muito agradecido pela sua excelente palestra, né? Uma bela síntese. Olha, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco nessa noite, representando o Instituto Senai de Inovação em Biomassa. E sem dúvida alguma, você foi muito feliz, né, dentre os vários projetos em andamento, várias pesquisas, né, que vocês vêm desenvolvendo nessa grande área de energia, esse trabalho da pirólise com as macrófitas, né, trazendo aí o biocombustível, sem dúvida nenhuma, uma inovação muito importante. Muito agradecido mesmo. Eu vou passar de imediato a palavra para Clara Mendonça, da LUT, da Finlândia, para iniciar a sua contribuição como comentarista. Clara, com muito gosto que a gente conta com a sua presença nesse encontro, não é? O Marcelo Cardoso, do DEC, que fez diretamente o convite a você, intermediando, e você aceitou de pronto, não é? Estar presente aqui conosco. Fique à vontade, viu, Clara, para fazer os comentários. Clara também é uma pesquisadora extremamente dedicada. A palavra está com você, Clara. Boa noite, muito obrigada, professor Eduardo. Agradeço ao convite de participar nesse encontro e parabenizo, aproveitando, parabenizar a Renata pela sua apresentação, muito bem sintetizado tudo e parabéns pelo Instituto Senai, pelo todo o desenvolvimento dos projetos relacionados com a biomassa. Só para falar um pouquinho sobre mim, eu sou Clara, eu trabalhei no laboratório do professor Marcelo Cardoso, na UFMG. Eu fiz meu mestrado lá e comecei meu doutorado lá e finalizei meu doutorado na Universidade de Lappeenranta-Lahti, na Finlândia. Minhas pesquisas estão focadas principalmente na carbonização hidrotérmica de biomassa, processos termoquímicos e físico-químicos de biomassa, mais especificamente na pirólise, carbonização hidrotérmica e produção de pellets e briquetes. Então, vou começar com alguns dos meus comentários. É importante, né, perceber o potencial que as biomassas apresentam, né, não só como fontes utilizadas na produção de energia, mas também como materiais atrativos para a produção de diferentes produtos de valor agregado, que tem alto potencial em aplicações não só no solo, mas também como absorventes. Dentre essas biomassas, e que a gente também tem trabalhado com elas, estão os resíduos urbanos, restos de madeira, resíduos de culturas agrícolas, plantas, algas, resíduos de animais, materiais industriais de processamento de alimentos e, entre outros, resíduos orgânicos. Percebendo, e eu tenho trabalhado no Brasil, e no contexto atual, o Brasil desfruta de um privilégio enorme de ter grande quantidade de biomassa disponível para a conversão dela mesma para a produção de diferentes produtos de valor agregado, como etanol, biodiesel, além da queima dessa biomassa residual que apresenta também potencial de sustentável no aproveitamento energético. Embora tenha alguns problemas, né, as características da biomassa que não são muito atrativas no seu processamento, por isso que é importante o pré-tratamento delas, né, para posteriormente obter produtos de alto conteúdo energético. Entre essas, de cinzas, né, o caso do conteúdo de inorgânicos,
que pode ser não muito atrativo para aplicações no solo, por exemplo, ou também para conversão energética, né? A queima com uma madeira, uma biomassa com alto conteúdo de cloro, de enxofre, vai danificar os equipamentos, por exemplo, na gasificação, não é muito atrativo ter esses tipos de materiais, ter esse tipo de compostos na biomassa. Então, por isso que tem processo de conversão térmica, entre eles que a gente está discutindo hoje, que é a pirólise, né? Esse processo vai transformar essas biomassas em insumos, em gases líquidos e sólidos que podem ser utilizados como combustíveis que vão possuir alto conteúdo de calor, de potencial calorífico, que vai ser utilizado, né, para a produção energética. Então, essa biomassa que foi discutida hoje, que acho que lá no Brasil, comumente vocês conhecem como aguapé. Eu sou colombiana, né? E lá na Colômbia também temos esse tipo de biomassa. Ela é geralmente utilizada, né, para fitorremediação. E ela é um descontaminante em lagos e rios lá na Colômbia, eu acho que no Brasil também, e ele vai conter alta concentração de metais pesados. Porém, tem alguns estudos, né, tem diversos estudos que revelam que o papel poluente desse material também é bem significativo, né? Elas absorvem os nutrientes rapidamente e tornam um ecossistema um pouco menos fértil e pode gerar um grande impacto sobre atividades dos pequenos agricultores ou áreas que estão perto onde a aguapé está presente, né? Por isso mesmo, a aguapé pode ser uma fonte de biomassa para a produção de biocombustível, por diferentes razões, né? Uma que ela não vai competir com recursos utilizados na cultura alimentar, ela não causa mudanças no uso da terra ou no agroecossistema para a produção de biocombustíveis. Outra característica muito importante é seu baixo custo econômico e os benefícios potenciais para a saúde do ecossistema durante o período de extração, né? Um dos fatores importantes, né, para a utilização de uma matéria-prima, e principalmente da biomassa, é sua composição química. As biomassas, como já foi falado anteriormente, né, na apresentação do Renato, essa composta principalmente, a biomassa lignocelulósica, né, está composta principalmente de celuloses, semiceluloses e ligninas, e nesse caso dessa biomassa aí, ela contém altos teores de celulose e hemicelulose e baixos teores de lignina, né? Uma das desvantagens, né, dessa biomassa também é o alto conteúdo de água, que vai dificultar o processo de coleta e processamento, embora o baixo percentual de lignina, ela vai ajudar, já que a lignina, né, é uma fibra que protege a atividade microbiológica da degradação durante o processo de fermentação. Então, o alto conteúdo de hemicelulose e celulose comparado com outro tipo de biomassa e o baixo conteúdo de lignina, além dessa baixa desvantagem, né, que é o alto conteúdo de água, vai beneficiar, né, o processo de tratamento dessa biomassa para a produção de produtos de valor agregado. Como já se falado antes também na apresentação do Renato, os produtos que podem ser obtidos dessas biomassas, não só das biomassas aquáticas, né, qualquer tipo de biomassa através de diferentes processos termoquímicos, nesse caso através da pirólise, são os que foram mencionados antes.
Entre eles vai ser o bioóleo, entre os resíduos líquidos que podem, os produtos líquidos que podem ser gerados, está o bioóleo, que ele pode ser convertido em hidrogênio ou pode ser queimado em caldeiras ou calor, ou para geração de calor ou eletricidade. Além disso, também pode ser gerado biogás, que pode ser convertido em combustíveis líquidos, ou queimado diretamente também para geração de energia. E o biocarvão, que vai ser útil para a correção dos solos, para aplicação dos solos, também para aplicação como absorvente, e pode ser utilizado também como matéria-prima para a produção de carbono ativado, de fibras de carbono ou nanotubos de carbono. Então, já para concluir e para não estender os comentários, a gente pode perceber que o Brasil possui um alto potencial para aproveitamento de conversão de biomassa, tanto bioquímico, termoquímico, físico-químico, com objetivos de gerar produtos de valor agregado e também para a produção energética, né? Então, o meu trabalho tem focado muito na parte agroflorestal, para a produção térmica, e a gente percebeu que as características do hidrocarvão, do carvão, dos produtos gerados, eles vão ter um alto conteúdo de energia. A gente conseguiu diminuir o conteúdo de inorgânicos, tanto que é bem atrativo para aplicações no solo e para a produção de fertilizantes. Além disso, tem muitas biomassas que eu tenho trazido para aqui, para a Finlândia, para desenvolver alguns projetos, e a gente concluiu, né, que o Brasil possui alto potencial para a geração de energia e de produtos de valor agregado a partir desse tipo de biomassas, principalmente as biomassas residuais, não só agroflorestal, mas também industrial. Tem biomassas que a gente tem trabalhado também ultimamente na parte industrial, que são os lodos gerados da indústria, por exemplo, aqui na Finlândia, que a indústria de papel e celulose é bastante significativa. A gente tem trabalhado também com isso, através de diferentes processos termoquímicos, como é a carbonização hidrotérmica para a produção de hidrocarvão e digestão anaeróbica para a produção de biogás. Aí, depois de metanação, com o objetivo também de utilizar esse biogás para a produção de energia. Então, esses meus comentários já para concluir. E, novamente, parabenizar o Renato pela pesquisa. Aí, desculpa o meu português. Muito bom, Clara. Absolutamente nada a desculpar. Plenamente entendível, não é? Clara, alegria, viu, mais uma vez contar com a tua participação nesse nosso encontro do Ciclo Aberto AISAP, você trazendo comentários muito pertinentes, partilhando um pouco da sua experiência. Na verdade, é uma alegria, né, compartilharmos aí do mesmo grupo de pesquisa coordenado pelo professor Marcelo Cardoso. Na verdade, Paulo Marcelo Cardoso, que também participa aqui, né, da equipe organizadora dessa iniciativa, ele mantém parceria com a LUT, a Universidade da Finlândia, né, e de fato, né, a gente vem trabalhando, como Clara trouxe, algumas dessas rotas termoquímicas no aproveitamento de biomassa residual, né. Sem dúvida alguma que, Paulo, você nos trouxe um belo exemplo de que o problema é a solução. O que eu quero dizer com isso? Né? As macrófitas excessivas, né, no corpo hídrico, prejudicando a operação da hidrelétrica. Então, aí, todo esse projeto voltado para isso.
igualmente, das várias etapas, né, desse projeto que você nos apresentou, pensando aí nos preparativos, né, de colheita, secagem, trituração, né, da macrófita, enfim, e a própria pirólise, né, pirólise rápida catalítica, como você nos apresentou, fica claro, né, fica evidente, né, Clara, que o desafio é o refinamento, né? Aí você trouxe toda a parte do tratamento, né? Esse hidrotratamento para justamente buscar trazer as características, uma especificação exigida, não é, compatível para as aplicações, não é? Então, de fato, muito rica essa tua explanação, de muito interesse, eu penso, tanto para a gente na academia, quanto para a sociedade como um todo. Eu acho que é muito importante que a sociedade reconheça, né, a importância da biomassa, quer dizer, o Brasil como uma potência, né, em biomassa e a fundamental necessidade de investimentos em pesquisas e em projetos para o aproveitamento energético dessa biomassa, né? Eu também não quero me alongar aqui, a gente vai finalizar nesse momento, novamente agradecendo muito Paulo e Clara pelas importantes contribuições de vocês. Paulo, uma belíssima síntese você nos trouxe. A gente vai finalizar esse primeiro momento do encontro, ou seja, eu vou finalizar a gravação e a gente vai abrir aqui para uma troca de ideias, um bate-papo, né? Então aí todos nós, inclusive nós mesmos, Clara e eu, à vontade para a gente fazer perguntas e buscar mais algumas informações específicas, a gente vai ficar plenamente à vontade, tá? Para aprofundar alguns aspectos que sejam necessários. Agradecido. Obrigado.